Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente tem aqui o caso de uma aluna que ela é assim excepcional e ela conquistou a aprovação na prova de residência, né, em cirurgia bucomaxilofacial. Você vai conhecer hoje um pouco mais a história dela, ela vai contar o como que ela conseguiu, como que foi essa trajetória dela também. E se você sonha em ser aprovado na residência para bucomaxilo e sonha em conquistar a sua vaga, e principalmente nesses principais processos seletivos como ENARE, FUVEST, esse estudo de caso da Karen vai mostrar para você como é que ela fez, que foi um caso bem diferente, né? Teve alguns percalços no meio do caminho, mas que no final a dedicação dela se mostrou, né? Se destacou. E no final a gente tem um presente muito especial para você. Então, vamos lá. Karen, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, qual que era, de onde você é. Eu me chamo Karen, eu sou aqui de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Formei em 2023, início de 2024. Então, agora já tem um ano e meio que eu estou formada em odontologia. E tenho um sonho em comum, que eu acho que muita gente que vai estar assistindo também tem, que é cursar a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Legal. Você sempre quis ser bucomaxilo, cara, desde o início da faculdade? Não bem desde o início, porque aqui onde eu moro, no interior, não tem profissionais dessa área, então eu não conhecia. É realmente bem interior, assim, os mais próximos ficam a 140 quilômetros aproximadamente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que existia essa área, como que funcionava, mas assim que eu conheci, que eu tive o contato com os meus professores, que são da área, eu já soube que era isso que eu queria. E qual era, assim, o maior medo que você tinha, né? O maior receio quando você falou assim, vou prestar residência. Qual foi a primeira objeção que você criou, assim? Acho que o medo de não ter apoio para falar assim: "Não, então você vai estudar, você vai passar e custe o que custar". E acho que foi isso, porque quando fui estudar para a faculdade, já eu acabei ficando com esse receio e passei em universidade pública, mas fiquei com receio de não ter apoio, diversos receios, assim. E com isso foi a mesma coisa, mas aí eu já tinha um pouco mais de maturidade, eu falei: "Não, agora, custe o que custar, eu vou passar". Então acho que foi aí o ponto principal. Legal. Acho que esse é um medo muito Isso que eu ia comum, falar, né? sim. Eu também tinha muito medo de. Quer dizer, a gente ouve isso muito, né? De não passar na prova, é muita matéria, eu não vou Uhum, conseguir. A gente tem essa mania de se auto-sabotar, né? E sim. realmente o apoio a gente não tem, né? Costuma É, falar que Exatamente. essa trajetória é realmente um pouco solitária, né? De quem está prestando uhum, concurso, porque é uma área que, assim, os pais não veem tanto retorno, né? Você passa ali um uhum, ano estudando, sai da faculdade muitas vezes, né? E não vai logo de cara trabalhar, ganhar dinheiro, então realmente essa parte é complicada. exatamente. E, e como que era a sua rotina de estudo antes de entrar para o Max Focus? Então, como foi que você começou essa jornada de estudo, de preparação de currículo? Olha, sendo bem sincera, eu comecei a estudar no último ano da faculdade. Antes eu já estudava, mas sem nenhum foco, assim, para buco, eu estudava para faculdade mesmo. Investia no meu currículo não com segundas intenções, eu investia porque eu gostava de fazer atividades complementares. Então, é uma coisa assim que, né, não foi intencional. Quando eu comecei realmente a preparar meu currículo e estudar foi no último ano da faculdade. E eu lembro que eu não tinha direcionamento nenhum. Eu uma vez parei até uma professora minha da faculdade e falei: "Prof, estou estudando Neville, porque eu quero prestar prova". Aí ela falou assim para mim, falou: "Ó, Karen, mas não vale a pena ler o livro todo". Mas assim, não falou o que estudar, nada, só me falou isso. Daí eu falei: "Cara". Aí continuei lendo, eu gostava bastante do Neville naquela época, mas só no Neville também. Eu vi o pessoal falando: "Ah, tem que fazer questão, ah, tem que assistir aula". Aí eu assinei um preparatório que tinha aula, assisti todas as aulas, achei que assistir as aulas ia ser o suficiente, fiz muita questão, mas eu senti uma limitação que, apesar de ter as aulas, tudo, eu sentava
e eu decidia na hora que eu ia estudar. E eu seguia uma lógica de realmente bastante imatura na questão dos estudos, né? Ai, terminei anatomia, agora eu vou começar trauma. Não tinha assim, ai, toda semana eu vou estudar vários blocos, vários conteúdos. Eu estudava só um conteúdo a semana toda. E a gente sabe que isso não precisa estar revisando, precisa estar associando um conteúdo com o outro. E foi isso que eu fiz. E eu, coitada, eu era muito dedicada. Eu estudava mesmo, sentava, um dia na cadeira, só não lia livro. Tipo, eu li o Malamede, o Neville, uns livros assim mais da faculdade mesmo. Mas eu sentava, assistia aula, fazia as questões, eu tentava usar o método Pomodoro, não conseguia me concentrar. Ia para a biblioteca da faculdade, sim, foi puxadinho, mas eu realmente era bastante imatura. Quando chegou a hora das provas, eu notei isso, eu não sabia, tipo, muita coisa que os outros sabiam, e eu notava isso, sabe, que eu estava para trás. E só não faltou dedicação. E eu sempre soube que dedicação ia me levar em algum lugar, né? E foi quando eu conheci vocês, em março do ano seguinte, né? Que eu não fui aprovada, eu cheguei muito perto de ser aprovada naquele ano, né, 2024, mas a gente sabe que chega perto não é o suficiente também, né? E foi o ano que eu conheci vocês e que mudou tudo. Legal, então você tinha já na verdade não tinha o direcionamento, né? A Não, dedicação você tinha, que você comentou, mas o direcionamento mesmo ali é que faltava, né? E é fora exatamente. esse direcionamento, assim, o que mais que você tinha de dificuldade nesse processo todo, assim, quando você decidiu, quero fazer residência? O que foi bem difícil para você? Eu acho que eu não tinha muito contato também com o pessoal da área, e hoje não é muito diferente, então ter esse convívio com vocês também, a Amanda sabe, a gente vive trocando ideia ali. Eu não tinha naquela época, tinha só meus professores, todo mundo sabe, não é segredo que o pessoal da Buco é mais fechado, é difícil ter esse contato. Então, o meu único link eram com os meus professores, e é uma coisa que também depois vou comentar, mas que eu aprendi na mentoria é que a gente não pode ter medo, vergonha de chegar, pedir eles não vão te chamar, né? Você não é especial, você é quem precisa correr atrás. E eu aprendi isso na mentoria. A quebrar a cara mesmo, ser cara de pau. E isso é um ponto que eu tinha dificuldade, eu perdi muitas oportunidades na faculdade por ter vergonha, por ter medo de ir atrás. E outro ponto também, que quando eu ia corrigir questão, eu sofria muito, eu não via lógica, eu demorava horas corrigindo questão. Hoje não é muito diferente, eu demoro, eu invisto meu tempo corrigindo uma questão. Mas na época eu demorava muito e eu sofria para corrigir as questões, porque eu não sabia de onde que estava vindo aquele conteúdo. Eu falava, meu Deus, em que livro que eu procuro? Aonde que tá isso? Eu sofria Uhum. muito. Hoje em dia, depois, né, até eu aprendi na mentoria também a estudar, a ler os livros. Se uma pessoa me fala sobre qualquer referência, eu falo, eu posso não saber de cor, mas eu sei onde que tá aquilo. Eu sei buscar, eu sei, assim, todas as literaturas, sei do que elas tratam. Às vezes eu erro a questão por realmente algum detalhezinho, mas eu falo, eu sei, eu já vi isso aqui, eu sei onde tá. Então é muito mais fácil para mim ir corrigir. E naquela época eu pegava uma prova, eu errava um monte, né? Porque eu não tinha muito conhecimento também, e corrigi todo aquele monte. Eu nem sabia de onde estava vindo aquele conteúdo. Então, assim, depois, né, esse ano que eu tive direcionamento, que eu aprendi com vocês, eu tinha, né, a gente sabe, eu tinha lá os diários mensais que eu tinha todas as literaturas. Ah, esse mês você vai estudar, eram geralmente 4 literaturas por mês, né? Só os capítulos chaves também, como a minha professora tinha falado, não vale a pena estudar tudo, mas ela não falou que era interessante estudar, né? Então, e vocês sabiam, né? Vocês já tinham passado por isso. Então, eu sentei, estudei os capítulos necessários e foi essencial, assim. Hoje, quando eu vejo alguém falando alguma coisa em relação ao assunto, mas não sabe a referência, eu falo, poxa, cara, você não sabe nada, você não sabe de onde tá vindo isso aí, né? Não tem como corrigir, né? Se você não sabe de onde está sendo É, tirado. não tem Sim. como. Então, Então, Karen, uma coisa que você falou aí bem interessante foi contatos, né, que você não tinha. Hoje em dia a gente Mente. fala muito sobre ambiente, né, sobre se cercar de coisas ou pessoas que querem traçar aquela mesma trajetória, chegar naquele mesmo objetivo, né? E eu acredito que quando você veio com a gente, isso também pode ter mudado, né? Porque
você já começa a conhecer mais pessoas que querem o mesmo objetivo. E as pessoas vão se levantando juntas, né? Vão ajudando também. Hoje em dia, né, tem a parte da internet que é muito em alta, né? Que ajuda muito também nisso. Uma dica para quem está vendo, né? Você muitas vezes não pode estar conectado pessoalmente com um cirurgião que mora no sul, que mora no norte, né? Ou aqui no sudoeste, mas transforma as suas redes sociais, por exemplo. Começa a seguir as pessoas, né? Faz um perfil diferente, né? Já que muitas vezes o algoritmo já está viciado. Então, isso também você pode mudar o que você consome, né? Então, colocar tudo aquilo que você quer, né? O seu objetivo como principal do que você está consumindo também no dia a dia, não só quando você está estudando, né? Então, isso ajuda muito também na questão de mudança de ambiente, né? Uma coisa que ela falou que me chamou atenção é essa questão que muita gente faz, né? A pessoa pega um cronograma, às vezes, de um curso das aulas, então, que vai seguir aquela ordem tradicional, né? Anatomia, farmacologia, anestésio, e aí ela acha que, vou começar a estudar para residência. Aí ela começa naquela ordenzinha. Então, enquanto ela não termina um assunto, ela não começa a estudar o outro. Eu também passei por isso quando eu estava me preparando no começo. E dessa forma acaba sendo muito desestimulante, né? Porque a gente não progride. Então você fica ali, às vezes, um mês e meio, estudando só anatomia. E você fala, cara, que coisa chata, ou nossa, não tô evoluindo. E aí é aonde entra um pouquinho do que a Karen falou, que a gente vai falar mais pra frente, mas a importância da gente mesclar os assuntos, né? Porque aí a gente entende, consegue ver progredir, né? Então a gente vai fazer um simulado, poxa, eu já estudei isso esse mês. Então o estudo ele é criar o hábito. Não é legal estudar, ninguém gosta de estudar, né? Mas criar o hábito aos pouquinhos, a gente tem que ver resultado para ter a vontade de continuar, né? E eu lembro um pouquinho do nosso começo, Karen, mas eu queria que você contasse como foi que você conheceu a gente, né? O Max Focus ali nascendo, bebezinho ainda. Então, como é que foi esse processo de você conhecer o nosso curso? Na verdade, eu acompanhava, eu já fazia isso que o Eliezer comentou, que é seguir pessoas, né, que são do meu interesse, são da área que eu me interesso. Eu fazia muito isso, faço até hoje. Se eu vejo um Book Maxilo, ele pode ter 100 seguidores, eu sigo ele também, porque eu quero consumir esse conteúdo. E não era diferente, né? Eu não lembro como eu segui você. Esse eu não vou lembrar quem que te marcou, o que eu te achei. E eu comecei a acompanhar, me identificar muito. E eu lembro de uma, até comentei contigo, tem uma foto tua que me marcou muito, que eu fiquei horas presa naquela foto, assim, que é aquela que teu óculos tá todo sujo de sangue no centro cirúrgico. Eu Bem adoro mais aquela foto. segurança, né? Exatamente. Mas eu adoro aquela foto e eu olhei e falei, nossa, que foto gostosa, né? Tinha um textinho nela também, eu li. Eu, tipo, me identifiquei assim, eu comecei a ver mais o teu conteúdo. E logo eu vi que você falou lá que tinha um grupo de produção de artigo. E não era assim, eu vendo artigos, era produção mesmo. Vamos trabalhar juntos para produzir artigos. E eu até hoje não tinha visto isso, né? Até hoje, até aquele dia eu não tinha visto isso ainda. Até hoje, na verdade, nunca vi algo nesse sentido. Eu vejo o povo vendendo. E eu tinha interesse também, porque, como eu falei, era uma dificuldade minha. Na minha faculdade não tinha ninguém que quisesse seguir essa área, assim, que eu pudesse estudar junto, que nada nesse sentido. O pessoal não estava muito interessado em publicar artigo. Então era tudo meio sozinho. E chega a ficar até chato você ficar escrevendo um artigo sozinho, né? Tipo, publicar sozinho, Não tem que dá. juntar ideias, né? E daí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu vou entrar, né? Aí eu entrei no grupo e eu já vi que era algo super aberto, assim, não era nada, como que eu vou dizer, automatizado, não era nada, era realmente uma partilha ali, né? Algo que era intenção de crescer junto, não só financeiro, sei lá. E foi ali que eu achei super interessante, né? Aí eu entrei em contato e desde então a gente tá junto, né? Foi muito engraçado porque a Karen, ela veio exatamente com essa procura, né? Ela queria ajuda na produção de artigo, porque de fato ela já era uma aluna muito dedicada, já tinha uma rotina de estudos, mas foi até engraçado porque a gente viu ali no perfil dela o perfil de uma aluna dedicada, né? De uma aluna que tinha potencial. Então, isso é importante também para a gente, não basta a pessoa, eu quero aula, eu quero conteúdo dado, né?
A gente quer os alunos que também tenham interesse pela área, tenham um desempenho, um potencial de desempenho, né? Para a gente trabalhar juntos. Até que ela comentou do grupo, né? Era um grupo grande que a gente tinha sem custo nenhum, que era para trabalhar junto mesmo, para ensinar, fazer artigo. Era uma dor que eu tinha muito grande. Eu gostava da parte acadêmica, mas eu não sabia como escrever. E quando eu aprendi a escrever, eu falei, poxa, eu vou ajudar uma galera. Para mim ia ser ótimo, porque eu ia estar ensinando e também tendo meu nome publicado. E ia ser ótimo porque ia ajudar uma dor que eu sabia que as pessoas tinham, né? E foi um grupo que bombou na época, né? Acho que um monte de gente entrou, só Uhum. qual foi o problema? Muita gente que não queria fazer nada, né? Queria entrar e ter um nome no trabalho. Então, ali a gente começou uma peneira também, né? Então, hoje a gente faz uma peneira para os alunos que têm interesse. Tem muito aluno que procura a gente, mas que a gente vê que não é o perfil. Então, o aluno, ele não tem tempo hábil para estudar, ele não quer estudar, ele quer uma coisa de mão beijada, e esse não é o foco, né? Então, calhou que a gente que puxou a cara, e a cara falou, não, mas eu quero ajuda para o artigo. A gente falou, não, vem para o curso, vem para Eu as achei que aulas. não precisava. Ela falou, não, mas eu já estudo, eu já sei e tal. Eu falei, não, vem que a gente vai te ajudar. E então ela escolheu o curso, mas o curso escolheu ela, né? Mas e Exatamente. nessa época, Karen, quando a Amanda falou com você, quando você estava ali nessa conversa, o que que você viu assim que te chamou a atenção no Max Fox, que te fez você confiar na gente? Olha, E para pra ser bem você confiar sincera, no que a gente estava te falando lá, então te dá essa é, segurança. então, foi bem difícil no início, porque eu tinha consolidado já aquele método de estudo, que eu ia assistir às aulas, eu ficava escutando, um falava daqui, outro falava daqui, as pessoas que tinham sido aprovadas falando, eu fiz questão, eu fazia blocos assim, quando eu terminava, eu começava de novo. Aí eu tava com isso na cabeça, eu falei, vou estudar assim, vai ser assim mesmo, né? E quando vocês me propuseram, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito insegura, porque eu falei, eu preciso passar. Será que isso vai funcionar? Eu não sabia se. Eu não ouvia o pessoal falar muito em ler livro, não ouvia mesmo. E até hoje, assim, não é muito comum você ouvir alguém falar assim: tem que ler os livros para passar. Mas tem que ler. Quem passa, lê. E quando vocês falaram assim, eu fiquei, eu coloquei muito nas mãos de Deus, sendo bem sincera, assim, falei, Deus, você me guia, porque se é, né, eu preciso. E eu vi uma frase assim, que você precisa traçar o planejamento, né, o projeto, e precisa confiar nele, porque senão ele não vai dar certo. E foi o que eu fiz, eu confiei de olhos fechados, vocês sabem disso, mas assim, foi. Hoje em dia eu não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz, foi meu melhor ano de estudo. Esse ano eu tô, né, ainda tô frequente no estudo, mas nem perto como eu tinha o direcionamento do ano passado. E o salto que eu dei de conhecimento foi absurdo também, sem comparação, assim. Eu acho que eu poderia ter ido muito melhor nas provas, com o conhecimento que eu tinha, com os livros que eu li, com o conhecimento que realmente consolidou, ligou um ao outro, mas acho que minha maior dificuldade na prova no ano passado foi o emocional mesmo, a gente sabe, né? Eu tive muita dificuldade de lidar com isso, e mas o conhecimento estava consolidado, então deu Hoje a certo. gente brinca que o aluno superou o mestre, né? Porque eu falo qualquer informação, a cara já, não, o artigo tal, o livro tal, eu falo, meu Deus, como que cabe tudo isso nessa Você cabeça? viu? É, O foi aluno pelo seu superou, trabalho, né, superou. uai? A gente fica muito feliz em ver, né, vocês crescendo e vocês mostrando, assim, que vocês realmente, assim, tá com tudo fresco, né, tá com tudo, tá na pegada, Uhum. então é muito bonito de ver essa dedicação e esse comprometimento, né, porque no final a maior beneficiada em tudo isso é você, né, você, seu Uhum. futuro, então é muito legal ver essa superação, sabe, foi nítida, né, de Sim. ver esse amadurecimento. O que o legal também que ela fez foi a escolha e, como você falou, né, se ater a essa escolha e se agarrar aquilo, morder a Uhum. faca e ir para cima, né? Porque a Uhum. gente tem muitas informações, né? Muita gente fala, como você comentou, tudo de um jeito, tudo de outro, Uhum. mas o diferencial também quando você tem alguém acompanhando é isso, o caminho tá aqui, ó, segue esse caminho e não desvia Uhum. seu olhar, né? Porque muitas vezes, às vezes sozinho, né?
Você vai caminhando e vai Uhum. prestando atenção no que outras pessoas estão falando. Tem muita gente que fala do estudo por questão, né? Que é o que você comentou, que o pessoal fala, Uhum. ninguém fala de ler livro, né? Exato. É uma resistência que a maioria dos alunos tem. Então, assim, a maioria, mas lê livro, porque parece que não anda, né? Parece que tá Uhum. demorando, que tá Mas quem muito. passa a ler não Mas não vende tem jeito. papo. Exatamente. Porque o estudo por questão, na verdade, ele acaba sendo uma coisa desconexa, né? Então, você estuda, por exemplo, o diagnóstico de fratura em uma questão. Aí você vai Uhum. estudar, depois de um tempão, às vezes, uma anatomia envolvida naquela fratura. Então, você não consegue ligar um assunto no outro, né? Exato. E aí é muita coisa para você decorar de forma desconexa. Claro, é claro que o estudo de questão ele é importante, mas a gente tem momentos para cada um desses Uhum. estilos de É estudo. importante frisar bem que não é para deixar de lado, né, questões, sim, não, e não só Tem ler também. momentos, Cada São momento, momentos. e dependendo do ciclo aí, vai Exato. agregando a informação. E, Karen, quais ferramentas ou aula, né, ou estratégia, enfim, que a gente montou com você, né, no ano passado principalmente, mas a gente vem montando, que mais te ajudaram? Então, assim, se você pudesse falar para um aluno, às vezes, que vem te perguntar, né, por que você achou que do Max Focus te agregou? Teve alguma Uhum. coisa que te marcou mais, algum conteúdo, alguma aula que você falou, nossa, essa aula foi muito boa, ou essa ferramenta que vocês me mandaram foi muito legal. Tem Uhum. alguma coisa que você consegue lembrar assim rápido? A primeira ferramenta que vocês me mandaram foi a planilha de questões, né? Que foi, assim, essencial. Eu uso ela até hoje, eu jamais vou desapegar dela, porque ela é uma ferramenta brilhante e que é manipulável, né? Você consegue organizar, você consegue distribuir, consegue ver exatamente qual é o conteúdo que você está errando, o conteúdo e o subconteúdo, né? O que que você tá mais fraco, e a gente usou muito isso, né? Você lembra Muito. que, isso aqui tá amarelinho, então a gente vai estudar isso aqui. Isso aqui tá abaixo de 7, a gente precisa estudar isso aqui. E foi o que me guiou, né? Uns subiam, outros baixavam, e assim a gente foi tentando deixar tudo num. Hoje em dia ela tá tudo num patamarzinho Ai, linda! ok, Nossa, né? eu uso ela de modelo para todo mundo. Ela já não tem mais amarelo, era meu sonho não ter mais amarelo. E aconteceu isso, que a amarelinha quando tá abaixo de 7, né? Acho que é abaixo de É, 7. E então foi o que eu mais usei, assim, eu uso até hoje, porque assim, eu já usei umas automatizadas que ela joga sozinho. Mas às vezes, a questão tá errada, a questão deu recurso, aquela questão tinha, sabe? Então você consegue manipular isso, tendo você mesmo preenchendo a tabela, né? E você consegue separar, às vezes, essas automatizadas, elas mandam para um conteúdo que não é aquele conteúdo real da questão, né? Porque não é uma coisa que manualmente você está colocando. Então, aquela tabela, assim, ela vale ouro, né? E as aulas são realmente diferentes. Eu não sou fã de assistir aula, vocês sabem disso, que eu tenho essa limitação, hoje em dia eu não gosto, mas eu gostava de assistir as aulas de vocês, primeiro porque era ao vivo, né, era no final de semana, e porque tinha uma visão mais cirúrgica. Eu sinto muito a falta disso, também é uma limitação minha, que eu não tenho essa vivência em centro cirúrgico, então era muito bom, porque o que faltava no estudo do livro, das questões, eu conseguia complementar na aula, que tinha uma visão mais clínica, né? Uma visão mais cirúrgica, uma visão de quem estava em campo. Então, as aulas, elas eram essenciais, porque daí era também ao vivo, né? Conseguia perguntar, eram professores diversos, professores com outras visões. Então, acho que foram os dois pontos principais, assim, que eu lembro agora. Vou tentar dar mais uma legal. pensadinha. Uhum. Não, a aula, na verdade, é esse o foco, né? No Max Focus a gente tem o objetivo maior é a mentoria. Nosso foco é a mentoria. Mas as aulas vêm nesse sentido mesmo, de reforçar alguns pontos Complemento, né? que a gente tem dificuldade, né? Porque, na verdade, para ficar dando para vocês um PDF do livro é muito fácil. Eu jogo ali no chat GPT o livro, ele me joga um PDF, eu mando para vocês e tá tudo certo. Mas não é esse o objetivo, né? Então, eu lembro que quando, por exemplo, a gente estava montando as aulas de acessos, né? A gente ia buscar, tipo, fotos específicas daquele Exato. momento da cirurgia, ou se precisava de uma foto ou outra ali que a gente não tinha, a gente pedia para os residentes tirarem, a gente tirava ali na Sim. hora, porque realmente o objetivo era trazer para vocês aquelas dificuldades que, tipo, para mim, acessos era um assunto muito difícil, Uhum. né? Porque eu falava, cara, que fáscia, com músculo, né? Então, a gente precisa realmente de um olhar clínico. E Avaliação esse é de o objetivo das tomografia. aulas. É,
Então, muito difícil nossa, sozinho. é muito difícil. E qual foi, cara? Agora, momento bom. Qual foi a sensação que você teve quando você viu o e-mail lá que você tinha sido aprovada na residência? Como é que tá isso em você? Já caiu a ficha? Não caiu? Como é que tá? Ah, é bem dolorido, porque eu não queria que tivesse sido assim, né? Como foi. Eu ainda não Um tive pouquinho esse do momento. processo, inclusive, do que aconteceu aí. Acho que muita gente que tá ligado nesse assunto vai saber que teve problemas com o processo seletivo do Enare, né? Com a banca. A banca acabou errando na pontuação dos currículos e foi um pouco resistente em assumir esse erro. Então, foi difícil, teve que recorrer ao judicial, o judicial é um pouco demorado. Então, para acabar sendo mais justo, tanto para mim quanto para o candidato que acabou entrando na vaga que eu tinha pontuação maior para entrar, a gente acabou optando por entrar em 2026. Então, ainda não caiu a ficha para mim, eu acho que só vai cair a ficha o dia que eu pisar no hospital. Às vezes dá uns frios na barriga, assim, que eu penso, nossa, eu não acredito que eu passei. Porque realmente a gente espera muito, né? Eu sei que eu mereci, tipo, não tenho dúvidas, porque eu me dediquei muito, assim, não foi por sorte, não foi um dia bom, foi um ano de muito estudo. Então, eu sei que eu mereci, mas assim, parece que você nunca vai conseguir, né? Parece que você não é capaz, que sempre vai ter alguém melhor que você. Então, às vezes cai a ficha assim, eu falo, nossa, eu tô entre os aprovados, eu fui capaz, né? Então é uma sensação muito boa, mas eu realmente só vou ficar sentir essa sensação de quando eu estiver lá mesmo, né? Porque foi de uma forma diferente, né? Tudo que aconteceu comigo. Mas vamos ver como que vai ser. Dei uma passadinha no hospital outro dia e foi uma sensação bem boa também. Te Então, vamos imaginar ver. lá, né? Conta pro Sim. pessoal qual que é o hospital, por que que você escolheu lá. Então, isso foi um ponto bem importante também, e que se eu fosse dar uma dica para alguém que, né, que está estudando, e hoje em dia, se alguém vem falar comigo, eu falo, precisa ter direcionamento para qual serviço você quer. Você não pode sair atirando para todos os lados, né? E foi algo que eu aprendi com vocês, foi vocês que cobraram de mim isso, eu achava besteira, mas vocês falaram, não, tem que ter. A Amanda falava, você precisa saber quais hospitais você quer, quais são os seu perfil, né? E também me ajudou, porque eu não conhecia muitos hospitais, era bem leiga nesse assunto, né? E a Amanda falava: esse tem tal coisa, esse é assim. E a gente tinha os encontros com os residentes, né? E foi assim que eu tracei os hospitais que eu tinha interesse, quais eram os meus focos. E Rio Grande do Sul, o Sul em si era, né? Sempre foi meu foco ficar aqui no Sul. Mas Rio Grande do Sul eu tinha, assim, um apreço também pelo Rio Grande, porque eu sabia que os serviços de lá eram bons. E quando eu não era o Enari, a prova que eu mais estava me preparando, né? A gente sabe disso. Foi a Amanda que insistiu, falou: você vai fazer o Enari, porque o Enari é a melhor O dia que prova você que estiver tem. lá, você vai ter que tirar uma foto, colocar a dedicação. Dedicação à Amanda, que falou: você vai estudar para sua prova. E tem a Você vai mensagem, prestar, você vai se porque foi por inscrever. mensagem que a gente discutiu isso aí. E daí tá, falei, então vamos estudar, né? Fazer o quê? Fiquei ali me preparando acho que uns 30 dias, que eu foquei assim, falei, vamos estudar para Enari então, né? Que foi a primeira prova. E foi assim, eu acho que por não ter o cargo emocional, que, como eu quero passar, claro que eu queria passar, né? O Enari tinha serviços excelentes, mas eu tinha medo do Enari mesmo. Então, por não ter esse encargo, eu falei, não estudei para essa prova mesmo, né? Vamos lá fazer. E acho que foi aí que me pegou, que eu falei, fui bem, né? Que daí eu não tinha todo esse peso emocional. E eu fui bem em outras provas também, inclusive em outras provas eu fui até muito melhor do que na área ali, tipo 85 na UEL, né? Foi uma notona, mas a gente sabe que não é bem assim também, né? Não é só a nota, não é tão fácil. E o pessoal que concorre também tem uma nota muito alta. E sei que daí do Enari tive que escolher, eu liguei para Amanda. Falei, Amanda, a minha nota dá pra tal lugar. E agora o que que eu faço? Falei com a minha mãe. Aí minha mãe queria que eu fosse pra um lugar menor, que fosse mais seguro, que. Aí eu falei, cara, mas eu não posso me limitar a isso, né? Aí liguei pra Amanda, a Amanda, não, Karen, você tem que ir pra capital. E já era o que eu queria, né? Você tem que ir pra capital, você tem que ir pra um serviço que tem bastante oportunidades pra você.
você só pode escolher entre esse e esse. Essas são as opções que são boas para você. E já era o que o meu coração dizia, né? Eu só precisava que alguém confirmasse isso. E era um serviço que eu admirava, eu conversei com os residentes também, os residentes comentaram pontos que para mim eram essenciais, que a gente já sabia, uma coisa também que a Amanda sempre falava, hospital porta aberta, hospital que você consiga operar bastante, que tenha bastante casos, né? E sobre o ambiente também, não ser um ambiente hostil, ser um ambiente que tenha colaboração. E foi o que os residentes de lá comentaram comigo, que era um hospital que tinha essa convivência boa entre chefes e residentes, né? E foi assim que eu escolhi. É um hospital que tem bastante fluxo, que roda também em 3 ambientes diferentes, que é o Hospital de Porto Alegre, né? Do Grupo Hospitalar Conceição, ele tem o Hospital Cristo Redentor, que é mais focado em trauma, é um hospital porta aberta, só urgência e emergência. Tem o Conceição, que são as cirurgias mais eletivas, e também tem o Fêmina, que é um hospital que é referência, né, em saúde da mulher e saúde da criança. Mas o principal cenário de prática é o Cristo Redentor, que é trauma. E o pessoal de lá é bem focado também, estou bem ansiosa. Estou sonhando com esse dia. E o que que você diria para quem está nessa fase de estudo aí, que está tentando e está desmotivado, né, que já fez prova e ainda não passou, né? Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que tem que abraçar o sonho. Você tem que falar, eu vou, eu quero, eu não vou desistir. Porque uma coisa que eu comentei até essa semana com um amigo meu que tem essa vontade, eu falei, olha, eu escondia. Eu não contava que eu queria, porque eu pensava se eu não passar, que vergonha, né? A pessoa vai falar, essa burra e não passou. Né? Bem nesse sentido que eu pensava. E teve um momento que eu falei, não, eu vou falar porque as pessoas vão saber minhas prioridades, elas não vão ficar perguntando outras coisas, né? É isso, e essa vou ser eu, né? E foi quando eu assumi, falei, vou fazer buco, custo o que custar. Até hoje as pessoas me falam, Karen, com que finalidade, com que retorno financeiro, o que que você está fazendo? E eu entra por aqui, sai por aqui, porque só eu sei o que eu quero de verdade, sabe? O que tá aqui no meu coração. E eu não quero depois ser uma profissional frustrada, que vou falar assim, eu queria e lá atrás eu não fiz, agora eu tô velha. Não, isso não vai acontecer. Eu quero e eu vou. Esse é um, vou dizer, uma tentação, né? Que muita gente Uhum, passa quando sai da faculdade. Porque a gente sai da faculdade e o mundo, senso comum, né, promete pra gente, às vezes, um retorno financeiro rápido que não vai acontecer, né? Ainda mais se você tem grandes expectativas com relação principalmente, não ao dinheiro, mas a qual atividade você quer desempenhar, né? exato. Então, eu lembro também que muita gente, até às vezes eu ia para estágio, o próprio professor lá do estágio falava, Uhum, você quer bucomaxilo? Pensa direito, porque... E eu ficava brava quando falava isso. Eu ficava assim, meu, pra que falar isso? Pra quê? exato. Tipo, se Até eu tô hoje. aqui, tô fazendo estágio, tô gastando meu tempo, tô vindo aqui, acordando cedo, não precisava, podia estar na minha casa dormindo, né? Uhum, Então, é o que eu sempre falo para os alunos, tem muitas mentorias, até a gente teve uma essa semana, que ela é mais do que organização de estudo, ela é mais uma sessão de terapia do uhum, que uma mentoria mesmo, né? Porque tem muito, a maioria dos alunos passam por uma fase assim. Você passou, a gente tem outros casos uhum, de alunos que passaram, principalmente no ano que a gente está estudando muito, a nossa cabeça ela é a nossa maior inimiga, exato. né? E a gente duvida, a gente fala, cara, eu podia estar fazendo uma harmonização orofacial aí, eu podia estar ganhando rios de dinheiro, igual meus amigos estão falando que estão, Implante, fazendo é implante, tão fazendo fácil qualquer fazer outra coisa. experimentos. Então é o que eu falo sempre, eu falo, qual que é o seu objetivo? Se for retorno financeiro rápido, de fato, Não. não, não vai. Agora, Uhum, se você se imagina lá fazendo determinada atividade, né? O seu sonho é ser bucomaxilo, não tem outro caminho, né? Então, não tem como a gente não escolher, tem. não tem que estudar, Uhum, né? Então, mais acima de tudo é isso, é não desistir do seu sonho. Acho que você falou, abraça o seu sonho, isso é chave, né? exato. E vai dar certo. É o que eu sempre falava pra você e eu falo pra todo mundo. Não sei se você vai lembrar, mas sempre falava, não importa quando.
Se você Uhum. decidir que você vai passar, você vai passar. Então, não é uma dúvida, né? Isso a gente não. É difícil, eu sei, eu também duvidava. Mas você não pode duvidar. Você tem que falar, cara, eu vou ser bucomaxilo, eu vou fazer uma residência. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja amanhã, mas eu vou fazer. O que muda vai ser o tempo, né? E o seu tempo chegou. Então, a gente está aqui com você muito feliz, muito feliz, muito feliz. A sua vitória é a nossa vitória. A gente tinha certeza que você ia passar. O que aconteceu com você na questão da análise curricular, né, foi uma fatalidade que foi muito, assim, injusto mesmo. E Deus te honrou, né? Você, sua dedicação te honrou. Então, você merecia, você é mais que merecedora, né? E você é mais do que capaz. Então, a sua vitória é, sem dúvida, nossa. A gente é muito orgulhoso da pessoa e da aluna que você é. A gente fala que a aluna supera os mestres porque você sabe muito, você é um, né? E a gente tem o prazer de ter você como nossa aluna, como Muito nossa perto. colaboradora que está com a gente nas aulas. E a gente espera que você tenha uma carreira brilhante, porque a gente sabe que você vai ter, né? Hum. E é o começo de uma jornada, é o começo, é só o começo. Isso aqui é um passinho que você está dando, mas que logo você vai dar outros e você vai ver que é só uma questão de tempo, tá? O retorno financeiro, o sucesso, tudo na vida é consequência daquilo que a gente faz, né? Então, uma Não. pessoa dedicada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que dá tudo de si, não tem como dar errado. Tá, e isso a gente fala pra gente mesmo, né? Quando a gente tá passando por uma fase difícil, a gente fala, cara, não tem como dar errado, é uma questão de tempo. É tudo questão de tempo. É questão Você de vai tempo. ver que quando você estiver ali, pisar no hospital, fazer seu carimbo, né? Fazer todos aqueles primeiros passos do R1, conhecer o hospital direitinho, o fluxo, fazer sua Muito primeira gratificante. sutura, você vai ver que tudo vai ter valido a pena. Uhum. E, É, eu então não tenho nem o que falar. Eu acho que eu sou muito sincera em relação a isso. Estou muito distante de superar esses mestres, né? E fico muito feliz de se um dia chegar a ser aos pés do que vocês são. E eu acho que assim, não só por questão de inteligência, do conhecimento que vocês têm mesmo, mas também pela humildade, pelo. Vocês realmente foram muito abertos para mim. Diferente se eu era uma pessoa que não cheguei sem nada, né? E vocês tinham muito para me entregar, e vocês sempre foram muito solícitos, sempre realmente coração aberto, um coração bom, assim. E então é isso que eu quero de me espelhar em vocês, principalmente, sabe? Isso é muito, muito nítido em vocês, não tenho dúvidas. E o preparatório, então, a mentoria, eu hoje em dia não sei, eu não seria capaz de passar sem ter um direcionamento assim. Se eu passasse, e daí ia ser por Deus e por dedicação, mas não porque eu estudei. Assim, que eu não que eu não estudaria, mas eu não saberia estudar corretamente. Então, foi essencial para mim. E os links também, a Jill, a amizade que a Amanda criou, porque a Amanda falou: Karen, tem uma menina aqui que vocês estudam parecido, e colocou nós lá. E hoje em dia a gente é bem próximas, a gente troca muita ideia, assim, e alguém também que tem o mesmo sonho que eu. E isso foi bem legal também do preparatório, e gratidão pela amizade, tá, Jill? legal. Muito bom, Karen. Parabéns mais uma vez. E, pessoal, assim como a Karen, né, vários outros alunos já estão conquistando as suas aprovações na prova de residência, inclusive a Gil também, né? E então, se você sonha também, agora chegou a sua vez, né, de ter também esse mesmo resultado. E aí a gente vai falar um pouco sobre o nosso programa, que é o Max Fox, Programa de Acompanhamento para Residência. Muito bom, parabéns mais uma vez, Karen. E, pessoal, assim como a Karen, vários outros alunos já estão conquistando suas vagas na residência, né? Inclusive a Gil é uma delas. Então, se você também sonha com isso, em ser aprovado na prova de residência em cirurgia bucomaxilofacial, faça que nem ela, né? E aí chegou agora a sua vez. A gente vai apresentar um pouco sobre o nosso programa, que é o Max Focus, Programa de Acompanhamento para Residência. Como a gente comentou aqui, né, o nosso foco principal é o acompanhamento, então por isso que a gente chama de programa de acompanhamento. Ele não foi criado para ser mais um curso, aulas teóricas, enfim, mais uma plataforma para você ficar entrando lá e se enchendo de PDF. E isso a gente sabe que tem um monte e a gente sabe que não vai, né, garantir o sucesso. Como a Ká falou, a maioria vai mostrar um negócio ali, um escopo pré-determinado, que é meio que clichê, né, que é meio que padrão.
e não vai conseguir te mostrar o caminho. Então, o nosso objetivo do Max Focus é esse acompanhamento. Então, a gente tem reuniões mensais, então todo mês a gente está lá com um aluno, a gente está determinando o que ele vai estudar, a gente está vendo a porcentagem de acertos dele, a gente está vendo o que ele está indo bem e o que ele está indo mal. Então, a gente está acompanhando de fato para conseguir te ajudar nessa jornada, né? E aí, como a gente disse, tem altos e baixos, então tem os momentos também que o aluno duvida, que ele fica, né, precisando ali de um apoio. Foi como a Ká falou, às vezes a gente tem certezas na nossa cabeça que a gente só precisa de alguém para falar assim, é isso, vai. Então, é muito importante esse networking, né? Então, essas reuniões mensais são para isso. Não é só ficar aqui conversando com o aluno no Google Meet, mas é dando direcionamento e garantindo que ele está mantendo a constância durante todo o ano de preparo. Além disso, a gente tem a plataforma das aulas, mas aí são aulas mais práticas, mais clínicas, mais diretas. Então, são aulas de menor duração e com pontos mais focados, e especificamente no que vai cair na prova. Então, não vai ter ali todo o conteúdo, né, de forma maçante, de forma teórica, mas de forma direcionada. Então, é como um reforço para o seu próprio estudo, tá? Além disso, a gente tem algumas ferramentas e uma biblioteca de livro completa para que você consiga ter todo o material que você precisa para passar na residência. Então, essas são algumas das coisas que compõem o Max Focus, são as principais, né, nossos principais pilares, além da nossa comunidade. Então, como a Karen comentou, a gente tem um grupo dos nossos alunos e a gente estimula muito o contato entre eles, grupos de estudos. Então, a gente tem a Caia, a Ju, a gente tem o Túlio, a Alessandra, a gente tem alunos que estão se unindo realmente em prol de um propósito que eles têm em comum, né? E isso é muito legal. A gente tem certeza que no futuro eles vão ser profissionais brilhantes que vão trabalhar juntos, já vão ter oportunidades de estarem juntos e de fazer cursos juntos, né? E isso é muito legal. Então, isso é um pouquinho do que é o Max Focus e a gente espera que você faça parte desse time. Legal, isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, pela Karen. Alguma consideração final, Karen? Acho que só gratidão mesmo agora. E façam, pessoal, confiem no processo. Muito bom. Pessoal, clica no botão abaixo para você saber mais, para entrar em contato com a gente e entre para o nosso programa que vai fazer a diferença na sua trajetória até a aprovação. Esperamos você. Até! Tchau, tchau.